eram as realidades paralelas. E ele falou, vocês não estão preparados para mexer com isso agora, mas isso já faz tempo. Ou seja, só que agora já é outra realidade. Agora o ponto é que a gente precisa sim. Em uma linha temporal, na qual eu navego quando preciso, não existe mais terras aqui. Devas não existem mais. Linhas temporais criadas para destruir o propósito evolutivo de todos os seres humanos foram criadas, mas o exército da luz não deixa isso acontecer. Hoje, a gente está passando esse paradigma que tem do simplesmente vida e morte, plano espiritual, plano físico, para a questão da multidimensionalidade. Então, a preocupação que a gente tem que ter dos guardiões da humanidade, o tema era esse, multidimensionalidade, as realidades paralelas. Então, uma coisa que está batendo muito forte, pensar em nós como seres multidimensionais para a gente trabalhar profundamente isso. Emmanuel, realmente a gente tem que parar de pensar como seres encarnados e desencarnados apenas, realidade física e extrafísica apenas. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao PavaCast. Estou aqui com o nosso representante de Sirius, o nosso querido Emmanuel Lehmann. Seja muito bem-vindo, Emmanuel, porque nós vamos falar sobre a Terra paralela. Sim, foi confirmado, ao que tudo indica, que existe talvez, uma foi confirmada, uma outra Terra igual à nossa, por uma canalização que a gente vai ver hoje. Eu vou botar aqui. E aquela teoria que a gente sempre teve de que a gente vai evoluindo por realidades paralelas, né? Onde a gente se sintoniza, a gente tem um momento de cisão e a gente segue com aquele grupo. E realmente é um nível físico, né? Aqui nas frases que a gente vai refletir hoje, porque falou que sim, existem cisões onde deixamos de existir para uma realidade física e passamos a existir para outra realidade física também. Então, Emmanuel, tem pessoas que, como a gente já imaginava, seguirão para a Terra Cruz dentro das suas escolhas vibracionais, e pessoas que estão aqui que seguirão para a paz. Seguirá um planeta onde haverá guerra para todos aqueles que comungam, e haverá um planeta que seguirá para a regeneração onde todos comungam. E ainda o médium Robson Soares, no terceiro Fórum Internacional de Ufologia do Piauí, onde eu tive o prazer de estar lá com ele e com a doutora Mônica. Ele fez uma canalização que eu vou passar aqui para vocês, e ele disse que ele trabalha em uma linha temporal aonde ele navega para uma terra onde não existe mais devas. Devas são sistemas naturais que fazem a manutenção da vida no planeta Terra. Nós somos formados de devas. Tem vírus, bactérias, tem muita vida dentro de nós, as células são vivas, tem vida. A natureza, os seres da natureza são dévicos, que fazem o equilíbrio energético nosso, né? Como ele fala no vídeo que eu vou mostrar para vocês. O seu corpo é feito de quê? Seu corpo é feito de devas. E se o lado da dualidade negativa não te consegue mais pegar, o que ele vai fazer? Ele vai atacar o que alimenta o seu corpo. E o que está acontecendo com o mundo hoje? Natureza, animais, pessoas, tudo em sacrifício. Essa terra aqui, onde vocês vivem, estão tendo queimadas em pontos distantes para que a energia da terra diminua e essa vitalidade e unidade de energia que alimenta o seu corpo não exista. Em uma linha temporal, na qual eu navego quando preciso, não existe mais terras aqui. Devas não existem mais. E você está fazendo o que hoje para mudar isso? Assistindo? Dormindo? Ou reclamando de um e de outro? E dizendo, isso é a missão dela, não a minha missão. Não, ele tem dinheiro para fazer isso, e não ele. E você fica para trás na sua evolução e na evolução do inconsciente coletivo. Porque se você entra no inconsciente coletivo evolutivo, você vai evoluir de consciência. E se você entra no inconsciente coletivo negativo, você também vai para o outro lado. Qual você quer hoje? O corpo é feito de ar, de sangue, de terra, elementos.
E você vai fazer o quê? Linhas temporais criadas para destruir o propósito evolutivo de todos os seres humanos foram criadas. Mas o exército da luz não deixa isso acontecer. Mas o exército da luz precisa de suporte de pessoas, porque necessita de ectoplasma para executar trabalhos. E até gostaria, se puder, limpar, porque o que aconteceu com essas coitadinhas ali foi um trabalho na escuridão, porque ninguém viu, mas elas foram oferecidas para que não houvessem energia na Terra. Não somente elas, pessoas em sacrifício também hoje. Guerras. Quantas temos na Terra hoje? Isso que vocês veem, hein? Isso que estão populados. Existem pequenas. Vamos fazer o diferente. E parar. Eu não consigo. Esse rapaz aqui que vos fala, era do mesmo jeito. Tive que vir como a espada de Arcanjo Miguel e partir de um lado ao outro, para que parasse de crenças limitantes, dizer que não consegue, de dizer que não pode, de dizer que não tem condições, que não tem conhecimento. O conhecimento é acesso para quem quer. Ou você acha que é somente para nós, que estão aqui? Viemos do mesmo lugar, né? E o acesso não é o mesmo. Você tem a sua maneira de conectar com ele. Qual é a sua maneira de conectar com a evolução do inconsciente coletivo? Essa é a única pergunta que eu vou deixar para vocês. Espaço a todos pelo trabalho. Espaço a todos. Então, Emmanuel, seja muito bem-vindo, porque tu também nos tem novidades sobre a Terra paralela, outro planeta Terra. Obrigado, Pava. É um prazer sempre estar aqui contigo, com vocês de casa, trazendo esses assuntos tão maravilhosos, né, que vão nos elucidando. E realmente, essa questão, né, das realidades paralelas, onde que um pouco já foi debatido, né, sobre essa questão da Terra paralela, da questão de você escolher um caminho onde que ele vai ser um pouco mais sofrido conforme você escolhe se sintonizar com aquela linha energética que, claro, aqui inclui as suas personalidades, né? Então, as suas personalidades que vão se evoluindo nessas realidades paralelas, claro que elas estão ligadas a um denominador comum, porque a evolução, ela nunca é linear, né? Ela sempre é de multiprocessamento, ela acontece em várias linhas simultaneamente, né? Então, uma dessas linhas, sendo a Terra, onde o Pava bem trouxe, que é essa Terra sem essa evolução dévica, ela é muito interessante porque, originalmente, sabemos que a Terra, como a gente conhece, ela era um planeta de evolução dévica, né? Inclusive, com seres evoluindo, onde que, na linha dévica, a ideia é que a evolução passe por todos esses reinos, todos esses espíritos da natureza, e vão chegando ao nível dos orixás. Isso é trazido por algumas literaturas, que nos orixás a gente conhece, né, na Umbanda e tal, mas na Terra, mas existem os orixás cósmicos. Então, é uma linha, uma forma de evolução dévica, que não tem obrigatoriedade nenhuma de evoluir no lado humano, né, mas alguns fazem essas escolhas. Então, essa evolução, ela chega até um nível cósmico com esses orixás cósmicos. Essa Terra, né, como o Pava trouxe, que é uma Terra realmente mais densa, mais pesada, com certeza muito mais baseada só em tecnologia, baseada em processos mais automatizados, com certeza eles trazem um pouco mais de dificuldade no quesito de conexão com essa fonte divina, de conexão com a vida em si. Então, são com certeza processos mais automatizados. Imaginem um mundo que basicamente ele é todo gerido por inteligência artificial, por exemplo, né? Então, que você não tem mais um trabalho da vida
controlada por desígnios divinos, né? É que nem como ocorreu com os Greys, que é muito conhecido, né? Eles quiseram ficar controlando seus processos de procriação, até chegou um ponto que eles perderam a capacidade de se autoprocriar. E eles perderam essa capacidade de ter corpos, né? E tendo que, então, fabricar os corpos deles o tempo todo. Esse é um exemplo. Bom, nesse processo das personalidades que a gente vai tendo ao longo das nossas existências, da nossa jornada cósmica enquanto espírito, ela vai muito além do que a gente aprende com a constelação familiar, né, com Bert Hellinger, onde que a gente vê nossos ancestrais, onde que é muito comum, por exemplo, nós termos sido, né, o nosso tataravô, enfim, e a gente volta e fica nesse ciclo ancestral dentro da própria família. Bom, mas a questão é que essa estrutura de personalidades, que elas são tanto por dissociação de suas existências, por traumas emocionais, mentais, enfim, que vão acontecendo, mas também pelas suas realidades, que já existem paralelas, e que elas podem criar dissociações de personalidade. Então, quando a gente tem que trabalhar essas dissociações de personalidade, não é simplesmente seu bisavô, tataravô e o processo aqui da Terra, é com relação às suas realidades paralelas, né, inclusive cósmicas, porque esse processo pode estar acontecendo em qualquer lugar do universo, entende? E esse trabalho, ele é imprescindível para que você ganhe, né, uma consciência maior da sua existência, porque existe uma conexão. Você está conectado com essas personalidades que estão dissociadas, inclusive nesse processo familiar. Por exemplo, uma semente estelar, que ela vem, ela reencarna na Terra, e ela não tinha ligação quase nenhuma com aquela família. É muito comum acontecer isso. O que acontece? Por já ter, claro, uma evolução grande, ela entra já naquela família com uma certa missão em ajudar a transmutar aquele processo da ancestralidade daquela linha familiar. Por mais que ele não tenha exatamente uma ligação, mas as sementes precisam vir encarnando, né, e nascendo. Pode ter uma relação com algum ou com outro, mas não tem com todo aquele peso familiar que existe. E claro, esse é um trabalho missionário que vem junto com as suas missões, né, que eles já vêm junto a realizar. Então, eles vão transmutando esses processos ancestrais, seja com questões de doenças, porque essa doença sempre se repetia na família, sempre tem alguém que tem. Porque na família ninguém consegue prosperar, né? Porque sempre as pessoas se separam na família, né, em casamentos. Ou seja, padrões para serem quebrados, que as sementes estelares, né, ou, enfim, seres que não são necessariamente sementes, mas que se tem uma grande sabedoria, tem a capacidade de ali entrar, né, e romper com aquele ciclo, né? E este ciclo, como eu falei, ele pode vir do cosmos, não é simplesmente ali naquela vida. E esse trabalho da multidimensionalidade é algo que aumentou muito agora, nesses últimos tempos, porque a gente sabe que é muito além da questão de tratar um obsessor, ou tratar questões, o plano físico, o plano espiritual, é muito maior do que isso. Então, quando a gente vai se conectando com essas personalidades, né, que seja onde que elas estejam, a gente vai se sintonizando e é uma reviravolta que acontece. Com questões financeiras, de relacionamento, de doenças. E agora, o mais interessante, tudo isso está registrado aonde? Está registrado no seu DNA. O seu DNA, que vai além do físico, claro, o seu DNA energético e espiritual, todos esses processos, essas ligações com todas essas personalidades estão lá, aguardando o gatilho, o momento certo para ser ativo. Pode ser N situações, pode ser uma determinada idade, pode ser uma situação de uma perda, uma morte, enfim, pode ser um nascimento de um filho. Qualquer movimento energético que seja, ativa aquele gene, né, espiritual, energético. E a tua vida, ela muda. Assim, nossa, não consigo mais isso, não consigo mais pensar em tal coisa, não consigo mais estar perto de tal pessoa, fiquei tanto tempo, não consigo mais trabalhar com isso, enfim. É como se um vórtice energético começasse a rodar na pessoa e atrair para que esses eventos aconteçam. Emmanuel, onde que isso se encaixa com a nossa Terra paralela? Porque temos outras coisas nesse assunto. Por exemplo, amanhã aqui no canal estreia a série Revelação Cósmica, onde todo o universo será revelado para todo mundo de forma aberta através das delações dos programas espaciais secretos, dos marinheiros,
do pessoal da NASA, da CIA, enfim, dos delatores dos programas espaciais, a gente vai analisar, ver tudo aquilo lá, porque tudo aquilo lá se encaixa com tudo isso que a gente fala. E também ele fala sobre uma Terra paralela, né, onde as coisas aconteceram diferentes, onde teve um momento de cisão lá na Segunda Guerra, por exemplo, que é a qual ele relata, onde a Alemanha ganhou a guerra nesta Terra paralela, e que tem pessoas que saem daqui e vão para lá, e pessoas que saem de lá e vão para cá, como se esses dois planetas que naquele momento fizeram uma cisão evoluíssem paralelamente, e lá, como tu disse, era um planeta mais decaído em todos os sentidos, né? Como se o planeta inteiro vivesse uma espécie de ditadura global, como o que aqui eles querem implantar, mas não conseguem, né? E talvez até já tenha sido feita essa cisão, e essa cisão venha acontecer de novo em algum momento, em algum evento, até no tal evento falado pelo pessoal, né, sobre isso. E na série Revelação Cósmica vai falar sobre tudo isso ao longo dos episódios dessa Terra, desse planeta, e dentre outras infinitas coisas que acontecem no universo. Então, até eles falam do Xerox, né, que tu tem do lado de lá. É muito incrível, muito curioso. Isso nos faz ver, né, Manuel, que no universo, claro, tudo existe em possibilidades. E a gente vai levando a via física para a possibilidade energética que a gente mais se emaranha, né? Daí eu acho que encaixa com aquilo que tu nos trouxe sobre esses nossos emaranhamentos energéticos no nosso DNA terem que ser todos bem resolvidos e desemaranhados, né, a ponto de que a gente faça passagens para construir realidades, né, cada vez mais libertas das dúvidas e do negativismo, para vidas cada vez mais positivas em todos os âmbitos que já existem, já estão ali, esperando que a gente locomova a nossa via física para lá, né? Independente da nossa crença de que isso é possível ou não, isso existe, isso é uma realidade. E existem seres no universo que já operam em múltiplas realidades, esperando para onde é que nós aqui encarnados estamos indo, né? Para onde nós estamos conduzindo a nossa vida, a nossa realidade. Isso é muito incrível. Perfeito. Essa nossa sintonização com essas várias possibilidades é o que vão fazer com que você comece num processo a sentir, né, essas emoções. Por exemplo, imagina assim, existe esse caso, né, dessa Terra Cruz, com todo esse processo, com a Alemanha tendo ganho a guerra e tudo mais, e lá existe todo um contexto. Existe o sentimento, provavelmente sentimentos de mais falta de liberdade, de medo, enfim, de vários processos que vão se sentindo, e você pode vir a se sintonizar com isso. Afinal, existe uma réplica sua, né, que está lá, e esteja encarnada ou desencarnada, né, existe uma réplica, e neste processo você vai sintonizar com aquela consciência. Se você vibrar nisso, né, e claro que é uma via de duas mãos, assim como você pode se sintonizar com essas várias possibilidades, né? Inclusive, não só no nível de Terra, mas no nível de outros planetas, enfim, que poderia ter estado, quem sabe, antes de vir para a Terra, né? Também foi uma realidade que se cria. Ao sintonizar com isso, você pode fazer, então, o contrário, ou seja, você ajudar a curar as suas realidades. E isso é um dos pontos que muito se vem trabalhando com essas terapias de multidimensionalidade, né? Como a que eu realizo, que é a terapia, né, multidimensional arcturiana, a terapia que a Amanda canalizou agora, que é fantástica, o Avians Codex, e vem os aviários, que já são seres multidimensionais, incríveis, a plataforma onisciente da luz, exatamente. Então, são terapias que vão na multidimensionalidade do ser e falam assim, bom, eu já entendi que eu não tenho que me sintonizar com essas personalidades negativas. Ok, mas será que eu não posso ajudar elas? Se eu estou conectado, eu não posso vibrar esse cordão aqui para chegar lá neles uma outra consciência, para libertar eles lá de alguma forma? Então, esse é o ponto, porque querendo ou não, você está conectado. É outra realidade, mas tá, então, hoje, a gente está passando esse paradigma que tem do simplesmente vida e morte, plano espiritual, plano físico, para a questão da multidimensionalidade. Então, a preocupação que a gente tem que ter em resolver, né, vamos partir de nós, né, as nossas conexões, não é mais simplesmente quando eu estiver encarnado, desencarnado, né, ou simplesmente com os meus bolsões do tempo, enfim, processos simplesmente da minha ancestralidade na Terra. Elas vão muito além, porque a gente reverbera, tu está conectado,
né? E até o tema que teve dos últimos encontros, até do encontro mundial, né? Lá em BH, dos Guardiões da Humanidade, o tema era esse, multidimensionalidade, né? As realidades paralelas. Então, uma coisa que está batendo muito forte. E isso, existem várias abordagens para se ver, né, esse processo, porque algumas pessoas pensam assim, tá, é a mônada, aí vem o eu superior, que se fragmenta, e daí tem essas realidades, tá, mas tem um outro ponto que é a questão do tempo, né, porque eu posso ter assim, eu posso ter as pessoas exatamente no mesmo tempo que eu, em realidades paralelas, mas eu posso ter essas mesmas realidades em tempos diferentes, passado, futuro, presente. Então, é uma estrutura axial, XY do ser, enorme, que ela vai para várias dimensões, entendeu? Passado, presente, ou seja, temporal e fisicalidade. E esse é o ponto. A gente precisa começar a pensar em nós como seres multidimensionais para a gente trabalhar profundamente isso. Eu, que trabalho já há muito tempo aí com apometria, com todos esses pontos, a gente começa a ver que realmente, é até engraçado, né? Às vezes, eu já ouvi o relato de desdobrando uma pessoa e conversando, né, com o eu superior da pessoa, e tinha esses pontinhos brancos, e os médiuns, né? O que é isso aqui dessa pessoa? Não estou entendendo o que é isso aqui. Eram as realidades paralelas. E ele falou, vocês não estão preparados para mexer com isso agora, mas isso já faz tempo. Ou seja, só que agora já é outra realidade. Agora o ponto é que a gente precisa sim, né? Porque essa configuração energética que nós adentramos, era de aquário, transição planetária e tal, é claro, afeta todas as realidades, né? E esse é o momento. Esse é o momento, tanto que a gente tem aí agora um trabalho bem profundo, né, com essa linha dos aviários, com a linha de vários comandos temporais, né, que trabalham nessa multidimensionalidade, agindo com muita força, porque entende que não é mais tratar simplesmente as minhas vidas passadas, né, não é tratar só, o meu trauma, meu bloqueio, ou simplesmente, sei lá, a minha questão da minha infância, né, minha criança interior, o negócio é muito maior, e a gente está entrando nisso, porque isso é um ponto muito interessante, né, Pava? Porque assim, você pega em mundos evoluídos, realmente a preocupação deles não é mais essa questão das vidas anteriores, tal, não, é das multidimensionalidades deles, porque eles têm também isso a ser resolvido, né? Então, quando pega nesses mundos evoluídos, esse que é o tema, né? Esse que é a questão, né? Eles não estão resolvendo, porque o meu karma, não, já transpuseram isso. Agora, são as realidades que eles estão em outros planetas, em outros tempos, e esse é um ponto para você ganhar essa consciência, e, claro, se você é uma dessas realidades que evoluiu a um ponto X, que tem uma capacidade de você ir nessas outras realidades e auxiliar as tuas personalidades, as tuas realidades, assim você fará, porque é um conjunto, é um emaranhado muito mais complexo, é um emaranhado quântico, muito mais complexo do que a gente imagina. E eu adoro, né? Eu acho fantástico todo esse tema, acho fantástico a atuação, né, com esses trabalhos que a gente tem com a plataforma Onisciente da Luz, com a terapia multidimensional arcturiana, com o Avians Codex, é incrível. Eu digo assim, aqui você sente, você vai vendo, você vê assim aquela teia, você sente ela, né, quando está entregue, e é incrível. A cura que existe, ela é incrível, porque ela vem assim direto na sua consciência, e ela começa a transformar. É como se você rompesse uma forma de pensar, como você rompesse uma crença, um trauma, um padrão, que você vai ser nossa, isso não é nem dessa vida, e você não consegue associar nem com outras vidas aqui, mas sim, ou seja, com realidades paralelas. Emmanuel, realmente a gente tem que parar de pensar como seres encarnados e desencarnados apenas, realidade física e extrafísica apenas, né? Somos seres multidimensionais, operando por o tempo ser uma ilusão, nós estamos em todas as nossas vidas ao mesmo tempo, e tudo está existindo agora, porque só o agora existe no universo inteiro. O tempo é uma ilusão aqui da nossa mente tridimensional, né, quadridimensional, e a gente, todas essas lacunas e brechas e personalidades, como tu nos trouxe lá no início, compõem uma realidade vivida em algum local, em algum tempo, né, e que ela precisa ser reunificada, e como se o nosso eu superior, por exemplo, né, que se diz, é o nosso eu
que completo, que também já está, que também já existe, que também já é, né? E que a gente vai aprendendo a canalizar ele cada vez de forma mais pura nas experiências que a gente está tendo ao longo do universo, né? Então nós somos seres multidimensionais e que cada questão da nossa vida é um universo inteiro que a gente vive. Uma vez eu fiz uma regressão a vidas passadas, né? Que são, na verdade, paralelas, porque elas estão não só acontecendo agora, a gente pode dizer, porque elas estão atuando no agora, né? Uhum. Elas estão atuando no aqui e no agora. Um evento dessa vida mesmo que aconteceu no passado, se não é visto e não é resolvido, ele está atuando hoje, aqui e agora. A pessoa Perfeito. não consegue ser feliz ou não consegue ter uma situação X porque algo dessa vida está atuando no hoje. Enquanto que lá Uhum. não for visto, tomado consciência, ter tido uma nova perspectiva, né, uma tomada de consciência naquilo, aquilo vai atuar por toda a eternidade nessa realidade paralela e que mais cedo ou mais tarde aquilo lá vai ter que ser visto de alguma forma, seja de uma encarnação ou seja de uma experiência naquela dimensão, naquela frequência, e isso nos mostra que a gente tem que abrir a mente do aquele universo finito, que existe uma coisa ou outra, mas é para um universo infinito, onde não só tudo é possível, mas tudo já existe. Exato. E nisso conseguirmos pegar esses fractais de alma que a gente deixou espalhados por aí e fazer a unificação da presença deles em nós, né, Manuel? Para que Perfeito. consigamos ressonar com as melhores realidades possíveis no universo, Exatamente, que já porque estão lá. porque assim é como membros, né? Imagina que você tá com uma sua mão esquerda, né, com alguma dor, algum problema, né? E você precisa resolver, né, aquela dor, aquele problema. Só que a sua mão direita, ela também tá com alguma inflamação, alguma coisa. Não tem, e isso faz parte de um ser que é eu, né? Eu, Emmanuel. Então, eu não posso simplesmente resolver o problema da minha mão esquerda e não resolver da minha mão direita. Então, é um conjunto. Eu preciso resolver todas essas realidades que, com esse conhecimento e essas terapias, a gente tem daí, então, agora, essa capacidade de resolver esses processos, né? Afinal, como eu falei, é uma mão de via dupla, tanto as energias mais densas, né, ou de repente até melhores, né, de outras realidades que possam vir para nós, a gente também pode enviar, né, essa cura e essas resoluções. E um ponto, Pava, que é muito comum já há algum tempo, né, nas sessões que tem de apometria, enfim, na terapia multidimensional, é que é muito mais comum a gente tratar situações de obsessão, que na verdade a obsessão são as personalidades associadas, não são espíritos de terceiros. É você mesmo de outra vida, ou desta vida, ou até uma criança sua que sofreu um trauma, alguma coisa, ela gera, porque aquela primeira lei hermética, ela é muito forte, que é o todo é mental, o universo é mental, e realmente, quando você usa a energia mental, que ela é como se fosse um direcionador para criar coisas, e a fonte da energia da criação daquela coisa, né, como se fosse uma bolsinha de energia, seria as suas emoções. Quando você junta as emoções com uma mente, que, claro, em desequilíbrio, ela vai criar coisas, né? Isso chama-se ideoplastia. Então, a sua mente, sua ideia, ela é plasmada de alguma forma e ela é dissociada de você, geralmente por padrões emocionais, de perda, de sofrimento, né, e tudo mais. E isso, ela vai ficar te perseguindo, porque é uma energia tua. É como se você tivesse perdido um pedaço seu, que é justamente esses fragmentos de almas, né, que são falados muito. Você perde esse pedaço seu que precisa, ele vai precisar ser compreendido, abraçado, como se fosse um espírito. Ele recebe terapia, ele recebe atendimento, ele recebe carinho, não sei o quê, não foi assim e tal, compreende, perdoa, não sei o quê. É como se você fosse, né, até eu gosto, tem o céu humano, né, eles passam bastante informação, que ele faz uma analogia como se fosse um condomínio. Então, eu sou um condomínio, aí existem os condôminos, né, aí os condôminos são essas dissociações. Você vai ter que fazer as pazes, né, com os condôminos que estão ali largados, com problemas, trazendo N situações, porque eles precisam voltar para o condomínio. Afinal, todos eles fazem parte de mim, né? Seja destas minhas vidas anteriores, seja de uma realidade paralela, né, que daí muda um pouco em alguns contextos, claro, quânticos, né, se é de um eixo temporal meu para trás, ou se é um eixo, né, de realidade paralela, mas mesmo assim, você precisa, né, buscar
esse alinhamento, esse equilíbrio, essa harmonia com todas essas personalidades e as realidades, que é realmente o ponto ápice que está se abrindo cada vez mais agora, né? Verdade, Emanuel, como eu disse ali na nossa canalização, a gente caminha para essas realidades diferentes através das nossas ações, né? E as nossas ações são geradas pelas nossas escolhas, né? Que são geradas pelos pensamentos que a gente cultiva dentro da frequência deles. Ou seja, a gente vai parar no mesmo local da frequência dos nossos pensamentos. Eu espero que o pessoal de casa vá parar no início da série Revelação Cósmica, que estreia amanhã às 8 horas da manhã, domingo às 8 horas da manhã, pra gente dar start, Emanuel, por fim, na revelação do cosmos, porque os seres das esferas chegaram no sistema solar e tudo será revelado, e eu vou começar do início ao fim falando sobre tudo. Eu convido a todos a se inscreverem, apertar o like e esperar amanhã, ativar o sininho, né, para ser notificado, ou se lembrar mesmo, para vir aqui do canal amanhã às 8 horas da manhã, começar a revelação cósmica, que depois, Emanuel, a gente vem comentar sobre os episódios aqui, porque vai ter tanta coisa para se comentar. A Terra Paralela é só um dos mais de 100 episódios. Emanuel, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Pava. Obrigado, pessoal de casa, né? Não esqueçam de deixar o like, né? De compartilhar, de se inscrever no canal do Pava, que traz tantos conteúdos maravilhosos, né? E vamos nos curar, né? Vamos acessar nossas multidimensionalidades, entender que, na verdade, é uma estrutura só, é uma consciência que se conecta, que está tentando chegar à consciência maior, que é da fonte criadora. Então, vamos juntos, as terapias estão aí, a plataforma Omnisciente da Luz, as terapias que a gente também realiza, né, eu e a Amanda, são incríveis, então vamos todos juntos nesse trabalho aí, buscar a nossa reintegração. Os contatos do Emanuel estão na tela, quem quiser até atendimento de repente, né, Emanuel? Oh, com certeza. Contato, ou até mesmo seguir os teus canais, está aí na tela aparecendo pro pessoal, fica a minha recomendação também. Obrigado, Emanuel. E pessoal, bom final de semana para vocês. Amanhã eu te vejo na série Revelação Cósmica, capítulo 1. Um grande abraço e até mais.